Boa tarde, gente. Eu passei um tempo sem poder fazer vídeos, né? Assim, porque depois da cirurgia de catarata do meu pai, que eu fui passar um tempo com ele teve um problema. A gente pensou que a princípio fosse uma infecção intestinal, mas ele não melhorava, ele se internou. E no dia 5 de dezembro deste mês, né? Neste mês mesmo, ele se submeteu a uma cirurgia, mas aparentemente estava indo tudo bem, mas na madrugada, mas ele teve complicações pós-cirúrgicas, né? Uma pneumonia broncoaspiratória, entrou em choque, coisas que eu não entendo, eu não sou médica. E o que aconteceu mais? Aconteceu que, assim, o sistema dele todinho foi entrando em falência e na madrugada, às 3 horas da manhã de 6 de dezembro, meu pai morreu. Aí, assim, está sendo difícil para todos nós, né? Retomar nossa vida. Mas é aquela questão, né? A vida continua. A gente tem que seguir adiante. E eu estou voltando a fazer vídeos hoje. Aí, assim, nesse tempo, assim, porque eu passei acompanhando meu pai no hospital, eu fiquei escrevendo textos. Aí eu vou discutir hoje um que eu escrevi, discutindo sobre o tempo de Deus, né? Falando assim sobre essa desculpa dos crentes, né? Quando muitas vezes a gente ora e a gente supostamente não é atendido, isso aconteceu comigo muitas vezes. Aí os crentes dão sempre aquela velha desculpa, as velhas desculpas. Desculpem. Os crentes dão sempre as velhas desculpas. Eles dizem: "Ai, é porque você não orou com fé. Ai, é porque o que você pediu não está de acordo com a vontade de Deus. Ai, é porque tudo é só no tempo de Deus. Tudo é só no tempo que Deus quer." Hoje esse é o argumento que eu mais detesto, porque é o que eu mais ouvi. Esta foi a desculpa que eu mais ouvi. E no tempo que eu estava com o pai, quando ele estava se recuperando da cirurgia de catarata, duas mulheres foram orar, não é? E vieram me dizer: "Olha, minha filha, você entenda, o tempo de Deus é assim mesmo, testa nossa resistência, é para testar nossa fé, mas tudo é só no tempo que Deus determina." Aí elas ficaram falando isso e eu fiquei pensando, e isso me inspirou a escrever, discutindo sobre o tempo de Deus, né? Porque muitas vezes, muitos crentes, né? Eu estive nesta situação, eles chegam, eles ficam, né, orando, muitas vezes numa situação de total desespero e ficam sentindo que não são atendidos. Isto aconteceu comigo várias vezes. Aí vamos ver aqui o caso, discutindo sobre o tempo de Deus. Digamos que uma pessoa esteja em situação de sofrimento e eu tenha o poder de amenizar ou resolver o seu problema, mas fique protelando, só decidindo ajudá-la depois de muito tempo ou depois dela se humilhar bastante e implorando por socorro. Que tipo de pessoa eu seria se agisse assim? Imaginemos também que alguém seja condenado por um crime que não cometeu e eu saiba de algo que possa provar a sua inocência, só que deixo passar 20 ou até 30 anos para até decidir revelar o que sei. Alguém poderia dizer que eu sou uma pessoa boa e misericordiosa se eu ajo desse jeito? Aí o que dizer de um Deus? Um Deus que dizem ser puro amor e que deixa uma pessoa sofrendo durante 20 ou 30 anos até resolver ajudar, já que tudo é só no tempo dele. Assim, pensemos em algo que os crentes adoram falar. Eles amam de dizer que Deus tem um tempo certo para tudo e que as coisas só acontecem na data que ele determina. Dessa forma, digamos que você deseje casar. Porém, Deus decidiu que você só encontrará o amor da sua vida aos 50 anos. Pensemos também em quem deseja passar no concurso público. A pessoa pode se matar de estudar, no entanto, só será aprovada e convocada quando Deus assim o determinar. Então, do que adianta uma pessoa se esforçar tanto se não é da vontade de Deus que ela consiga logo aquilo, né? Se é da vontade de Deus que ela só consiga, digamos, passar num concurso depois de 10 anos. Analisando bem, isso parece justo? Devemos nos fazer tal pergunta porque, observando bem a realidade, que é bastante cruel, só podemos constatar que Deus faz acepção de pessoas.
já que ele parece atender rapidamente a uns, enquanto deixa outros sofrendo e implorando por seu socorro. Os crentes dizem muito que devemos nos ajoelhar, chorar e nos humilhar até que ele nos auxilie. Que Deus é esse que só nos socorre ao achar que já sofremos o suficiente? O fato de Deus parecer ser mais rápido em atender a uns que a outros também deve ser questionado. O que achamos de pais que tratam os filhos de forma diferenciada? Que diríamos de um patrão que favorecesse um funcionário em detrimento de outros? Ainda por cima, parece misericordioso deixar uma pessoa sofrendo por longos anos? Pensemos no caso de uns negros americanos que passaram 40 anos na cadeia sendo castigados por um crime que não cometeram. Deus só decidiu libertá-los depois de todo esse tempo? A ideia de que Deus tem um tempo certo para tudo ainda entra em choque com a ideia de que temos livre arbítrio. Retomemos o argumento de que Deus decidiu que uma pessoa só achará o amor da sua vida aos 50 anos. O que isso significa? Que Deus fica a manipular as circunstâncias e as pessoas para que tudo aconteça no tempo por ele determinado? Onde cabe o livre-arbítrio aí? Onde é que cabe o nosso livre-arbítrio, já que Deus fica mexendo, manipulando assim a nossa vida? Hein? Como eu posso ser livre se Deus estabeleceu de antemão quando conseguirei o emprego, casarei e terei filhos? Isso se ele decidiu que eu nunca casarei, né? Vale lembrar que os crentes amam dizer que nossos planos podem não estar de acordo com a vontade dele, não é mesmo? No final, de que vale para conseguir algo, ter sonhos e fazer planos, se Deus tem sua vontade sobre nossas vidas e se caso a gente queira alguma coisa, essa coisa possa não ser o que ele queira? Claro que, se fizermos essas perguntas a algum crente, ele recorrerá a todo tipo de malabarismo verbal para justificar as ações desse Deus. Porém, nenhum desses malabarismos responde às nossas dúvidas de forma satisfatória. E tudo que podemos concluir é que a realidade massacra tanto os dogmas religiosos quanto o que os crentes afirmam. Boa tarde a todos e tenham todos um feliz ano novo.